Existem desastres que podem destruir uma cidade, mas também há calamidades que podem derrubar um país inteiro. Mas, sem que você saiba, existe um acontecimento ainda mais raro e assustador do que isso. E isso é a destruição gradual de um continente inteiro. O mapa do nosso mundo está prestes a mudar. Estou falando sobre o continente africano se dividindo em dois. Na parte leste da África existe uma força gigantesca agindo debaixo da terra. Não é uma guerra, não é mudança climática e também não é um desastre natural temporário. É um processo geológico que começou há milhões de anos e continua até hoje. De acordo com estudos de geólogos, o sistema de fendas da África Oriental é uma vasta rede de rachaduras e falhas, onde diferentes placas tectônicas estão lentamente se separando. Isso fica sob a África. A África tem grandes placas tectônicas. Esse processo pode eventualmente levar à formação de um novo oceano, mas enquanto isso não acontece, isso causa fortes terremotos na África. E aqui também estão alguns dos vulcões mais ativos do mundo. Um dos exemplos mais claros disso pode ser encontrado na República Democrática do Congo. Aqui está localizado o Monte Nyiragongo, um vulcão chamado Nyiragongo. Isang bulkan na matagal nang kinatatak. Isso segundo os especialistas. Não apenas porque é ativo, mas também por causa do tipo incomum de lava que existe dentro dele. A maioria dos fluxos de lava no mundo se move lentamente. Geralmente, as pessoas têm tempo suficiente para sair, mas no Nyiragongo, a situação é diferente. Sua lava é mais fina e flui mais rápido em comparação com a lava comum de outros vulcões. Por causa disso, uma erupção pode ser devastadora em um curto período de tempo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então vamos começar. No dia 17 de janeiro de 2002, algo estranho aconteceu na cidade de Goma. De repente, rachaduras se abriram nas laterais do vulcão e uma enorme quantidade de lava começou a fluir em direção à cidade. Em apenas algumas horas, as estradas foram cobertas, milhares de casas foram destruídas e até o aeroporto da cidade foi afetado. De acordo com relatos de organizações científicas e humanitárias, centenas de milhares de pessoas foram forçadas a sair enquanto a lava continuava a fluir. Com base em algumas estimativas, quase 500 mil de residentes foram afetados. Uma grande parte de Goma foi destruída e muitas famílias perderam suas casas. Mas para os cientistas, essa erupção não é apenas um simples desastre vulcânico, é um aviso. Um sinal de que há uma mudança ainda maior acontecendo nas profundezas da Terra. 3 anos depois, outro fenômeno estranho ocorreu no leste da África. Dessa vez, foi na Etiópia. Em 2005, uma série de terremotos atingiu a região de Afar. Ao mesmo tempo, a área vulcânica de Dabaru ficou ativa. Mas o mais surpreendente não foi a cinza ou a fumaça que subiu ao céu, e sim o próprio solo. Enquanto a atividade sísmica continuava, uma enorme fenda se abriu na superfície da Terra. Ela chegou a ter cerca de 37 milhas de comprimento em algumas partes da região. Para os moradores locais, parecia uma cena de um filme de desastre. Mas, para os geólogos, foi uma oportunidade extraordinária de testemunhar o processo de separação de um continente enquanto ele acontece. Enquanto os especialistas estudavam os acontecimentos no Congo e na Etiópia, uma conexão importante surgiu. Mesmo que os lugares e os desastres sejam diferentes, ambos têm a mesma origem. O vasto sistema de rift que está gradualmente puxando para longe os dois lados da África Oriental. Sob essa região, o magma quente continua subindo das profundezas do planeta. Esse processo fortalece terremotos, movimenta vulcões e enfraquece a crosta da Terra na área chamada Kralio. E embora esse processo seja lento, para os geólogos está claro que uma grande mudança está acontecendo neste momento. As erupções no Congo e as rachaduras no solo na Etiópia não são histórias separadas. Elas fazem parte de uma única transformação geológica que pode mudar o mapa da África em um futuro muito distante. Mesmo assim, se olharmos o mapa da África hoje, não veremos nenhum oceano dividindo o continente. Mas, segundo os geólogos, isso pode não permanecer assim para sempre. Sob a parte leste da África, existe uma enorme fronteira geológica que atravessa vários países, incluindo Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda
e outras regiões vizinhas. Este é o lugar onde diferentes placas tectônicas estão lentamente puxando umas às outras para longe. Esse processo é extremamente lento. Na verdade, em um ano, normalmente ele se move apenas alguns milímetros. É quase impossível perceber isso no dia a dia. Mas quando somamos o efeito disso ao longo de milhões de anos, a mudança se torna enorme. Foi assim também que aconteceu no passado do nosso planeta. De acordo com estudos dos geólogos, há centenas de milhões de anos. Quase toda a terra da Terra fazia parte de um enorme supercontinente chamado Pangeia. Com o passar do tempo, as placas tectônicas começaram a se mover até formarem os continentes que conhecemos hoje. Por isso, para os cientistas, o que está acontecendo no leste da África não é um acidente estranho da natureza. É um processo que já aconteceu várias vezes na história da Terra. A única diferença é que agora temos a capacidade de observá-lo enquanto acontece. Um dos lugares mais importantes para entender isso é o Triângulo de Afar, na parte nordeste da África. Aqui se encontram 3 grandes placas tectônicas: a placa nubiana, que cobre grande parte da África, a placa Somali, localizada na parte leste do continente, e a placa arábica, que está conectada à Península Arábica. De acordo com os geólogos, essas 3 placas não estão colidindo entre si, mas sim lentamente se separando umas das outras. À medida que o espaço entre elas se expande, a crosta terrestre é esticada, tornando-se mais fina, rachando e permitindo que o magma das profundezas do planeta suba. É por isso que há tantos vulcões ativos e terremotos nesta região. E é também por isso que alguns cientistas acreditam que, em um futuro muito distante, a água do Oceano Índico pode invadir as partes mais baixas do sistema de Rift. Quando isso acontecer, pode-se formar um novo mar. E se esse processo continuar por milhões de anos, é possível que isso se torne um oceano totalmente novo. É importante lembrar que isso não acontecerá em nossa vida. De acordo com a maioria dos estudos geológicos, esse tipo de separação continental leva um tempo extremamente longo. É possível que leve de alguns milhões até dezenas de milhões de anos antes que o formato do continente mude completamente. Enquanto isso, a questão mais importante para as pessoas que vivem lá não é quando um novo oceano será formado, mas como elas vão sobreviver em meio à contínua atividade geológica. Em várias partes do leste da África, terremotos ocorrem regularmente, assim como o surgimento de novas fissuras no solo e erupções vulcânicas. Para muitos residentes, isso já faz parte da vida normal. Existem comunidades que vivem perto de vulcões ativos. Há estradas que passam por áreas que já foram atingidas anteriormente pelo surgimento de fissuras no solo. E há cidades que todos sabem que podem ser afetadas novamente caso o vulcão próximo volte a ficar ativo. Mas, apesar disso, a vida continua. Há crianças que continuam indo à escola. Há negócios que abrem todos os dias. Há famílias que continuam construindo seu futuro em lugares que há muito tempo são considerados geologicamente instáveis. Enquanto os especialistas estudam essa região, surgiu outra descoberta surpreendente. Por muitos anos, os cientistas pensaram que a separação da África Oriental era simplesmente resultado do movimento normal das placas tectônicas. Mas quando analisaram mais profundamente o subsolo da região, usando imagens sísmicas modernas, eles encontraram um quadro muito mais complexo. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de Glasgow e de outras instituições internacionais, há evidências que mostram uma enorme ascensão de material quente do manto da Terra sob a África Oriental. Alguns cientistas chamam isso de pluma do manto ou superpluma. Em uma explicação simples, trata-se de uma parte muito extensa do manto que é mais quente em comparação com as rochas ao redor nas profundezas do planeta. Enquanto continua a subir ao longo de milhões de anos, isso causa pressão na crosta acima. Aos poucos, isso enfraquece e puxa partes do continente. Embora ainda haja muitas perguntas sobre o papel exato do superpluma nesse processo, está claro para os cientistas que não é apenas um simples movimento das placas tectônicas que está acontecendo sob o leste da África. Há uma força mais profunda e mais ampla envolvida, e enquanto ela age silenciosamente nas profundezas da Terra, continua transformando um dos maiores continentes do nosso planeta. Apesar disso, à medida que os cientistas estudam mais o Rift da África Oriental, fica cada vez mais claro que não é apenas uma simples rachadura do continente que está acontecendo sob a África. Na verdade,
Há evidências que mostram que a força que impulsiona esse processo não age de forma contínua. De acordo com alguns estudos modernos de equipes internacionais de pesquisa, incluindo cientistas da Universidade de Southampton, é possível que o material quente que sobe do manto da Terra se mova em uma espécie de série de pulsos ou ondas, em vez de um fluxo contínuo. Em outras palavras, não é como uma torneira que flui continuamente. É mais parecido com uma pulsação. A cada movimento do material extremamente quente vindo das profundezas do planeta, a pressão na crosta acima aumenta. Com o passar de um tempo muito longo, esse processo repetitivo pode ajudar a enfraquecer partes do continente e a expandir o sistema de rift. Mas enquanto os especialistas tentam entender essas forças, outro mistério da Terra de repente se tornou o centro de sua atenção. E isso tem a ver com a água. Quando perguntados de onde vieram os oceanos da Terra, geralmente pensamos que toda a água está nos mares, rios, lagos, nuvens e gelo. Mas nas últimas décadas essa visão começou a mudar. Em 2014, um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, forneceu fortes evidências de que uma grande quantidade de água pode estar escondida nas partes profundas do manto da Terra. Não se trata de lagos subterrâneos onde se pode nadar. Também não são grandes oceanos sob a terra, como costumamos ver em filmes de ficção científica. Em vez disso, a água está presa dentro da estrutura dos minerais que se formam sob intenso calor e pressão. Um dos minerais mais importantes que os cientistas estudam é a ringwoodita. Ela só se forma em regiões muito profundas da Terra, onde a pressão e a temperatura são extremamente altas. Quando os especialistas analisaram sua composição, descobriram que ela pode conter hidrogênio e oxigênio dentro de sua estrutura cristalina. Em outras palavras, ela pode armazenar grandes quantidades de água de uma forma que não é visível para as pessoas comuns. Por causa disso, alguns cientistas acreditam que pode haver ainda mais água escondida no manto do que pensávamos antes. É importante lembrar que ainda não se sabe ao certo qual é a quantidade total disso. Os especialistas ainda estão estudando o tamanho exato e a distribuição desses reservatórios. Mas uma coisa é certa: o ciclo da água da Terra é mais complicado do que o que foi ensinado em muitos livros antigos. A água não circula apenas entre os oceanos, nuvens, chuva e rios. Há também uma parte desse ciclo que pode chegar a centenas de quilômetros abaixo dos nossos pés. Segundo os geólogos, é possível que a água que está na superfície da Terra hoje tenha conexão com processos que aconteceram quando o planeta ainda estava se formando, bilhões de anos atrás. Parte dessa água pode descer até o manto através das zonas de subducção. Outra parte pode voltar à superfície por meio da atividade vulcânica. Isso significa que existe uma troca lenta, mas muito ampla, de material entre a superfície da Terra e suas profundezas. E é aqui que a história da África Oriental fica ainda mais interessante. Há estudos que dizem que algumas partes do manto sob essa região podem ter uma concentração maior de minerais que contêm água em comparação com outros lugares. Quando combinamos a presença desses minerais com a ascensão de material do manto extremamente quente vindo de baixo, alguns processos geológicos podem se acelerar ainda mais. Isso não significa que existam oceanos gigantes separando a África por baixo diretamente, mas isso mostra que muitos processos interligados estão agindo simultaneamente nas profundezas do continente. E enquanto os cientistas estudam esses processos, há outro lugar estranho no leste da África que há muito tempo intriga as pessoas. Um lago que parece não se encaixar na nossa compreensão normal da natureza. Na parte norte da Tanzânia, perto da região de Rift, encontra-se o Lago Natron. À primeira vista, parece apenas um lago no meio de um ambiente seco, mas a sua água é diferente. Devido à alta concentração de carbonato de sódio e outros minerais dissolvidos, a alcalinidade do lago atinge um nível que a maioria dos animais não consegue suportar. Essa também é a razão pela qual algumas fotos de aves e animais encontrados preservados ao redor do lago se tornaram famosas. Frequentemente, isso é descrito na internet como um lago que transforma animais em pedra, mas segundo os cientistas, é mais correto dizer que a alta alcalinidade e o teor mineral da água ajudam a preservar alguns restos de animais depois que eles morrem. Eles não se transformam literalmente em pedra. No entanto, o efeito é suficiente para que alguns restos encontrados ao redor do lago pareçam estátuas.
E assim como muitos lugares estranhos na África Oriental, o Lago Natron também tem conexão com a geologia ativa da região. Os minerais que dão ao lago sua química peculiar estão relacionados aos processos vulcânicos e tectônicos que há muito tempo moldam esta parte da África. Em outras palavras, dos vulcões, às fissuras do continente, até os lagos estranhos, é uma única história que vai surgindo aos poucos. Há uma força enorme agindo sob o leste da África. E quanto mais descobrimos sobre isso, mais ampliamos nossa compreensão de como a Terra continua mudando sua própria forma. Então, embora muitas vezes seja chamado de lago que transforma animais em pedra, a verdadeira ciência por trás disso é mais complexa. E é aqui que entra a parte mais peculiar do Lago Natron. O lago que é perigoso para muitos animais é, na verdade, fonte de vida para outros. Segundo a National Geographic, o Lago Natron é fundamental para a reprodução dos flamingos menores. Em um lugar onde quase nenhum predador se aproxima, os flamingos encontraram uma fortaleza natural. A água que outros animais temem é justamente o que protege os ninhos deles. Durante a época de reprodução, milhares de flamingos chegam aqui. Na parte rasa do lago, eles constroem seus ninhos em ilhas e bancos de lama que são difíceis de serem alcançados por outros animais. Por isso, em um só lugar você pode ver as duas faces da natureza. Para alguns é morte, para outros é salvação. E enquanto o Lago Natron mostra os efeitos únicos dos minerais vulcânicos e da atividade do rift na superfície da Terra, há outro lugar na África que surpreendeu ainda mais os cientistas. Não é um lago, também não é um vulcão, é um círculo gigante no meio do deserto do Saara. Na Mauritânia, pode-se ver do espaço uma formação enorme que parece um olho. Muitos a chamam de olho do Saara. Na ciência, isso é conhecido como estrutura de Richat. Vista de cima, parece uma série de grandes anéis no meio do deserto. Devido à sua forma quase circular, muitos acreditavam antigamente que poderia ser uma cratera de impacto de meteorito. Segundo o Observatório da Terra da NASA, não se trata de uma simples cratera de impacto. Mas agora os geólogos aceitam que a estrutura de Richat é um domo geológico erodido. Isso significa que era uma parte elevada de rocha, que foi lentamente desgastada pela erosão ao longo de um período muito longo. À medida que as rochas mais macias eram desgastadas, as camadas mais duras ficaram, formando essa aparência de um alvo gigante no meio do deserto. Por causa de sua forma única, surgiram muitas teorias sobre isso. Alguns dizem que pode estar ligado à Atlântida perdida. Alguns comparam sua forma com as antigas descrições de Platão. Mas até agora, não há nenhuma evidência científica sólida que comprove que a estrutura de Richat seja uma cidade antiga ou os restos da Atlântida. Por isso, quando se trata de documentários, é mais seguro e mais verdadeiro dar esse tipo de explicação. O Olho do Saara não precisa ser uma cidade mítica para ser impressionante, pois a história real disso é mais profunda. É um registro natural do movimento da Terra, elevação das rochas, erosão e uma longa história da Terra gravada no meio do deserto. No Lago Natron, vemos como a geologia pode tornar um lago extremamente perigoso. Na estrutura de Richat, vemos como a ação lenta do tempo e da Terra pode criar uma forma quase perfeita. Eles têm aparências diferentes, mas ambos são lembretes de que a África não é apenas um continente de desertos, savana e montanha. É um laboratório vivo da Terra, um lugar onde se pode ver as forças do planeta, às vezes em fogo, às vezes em água, e às vezes nas cicatrizes de pedra que podem ser vistas até do espaço. Na verdade, o verdadeiro motivo pelo qual isso se formou é ainda mais emocionante do que muitas teorias da conspiração. Isso mostra o quanto a natureza é capaz de fazer quando lhe é dado tempo suficiente, e enquanto os cientistas tentam entender as formações estranhas do Saara, há outro mistério que pode ser encontrado nas próprias areias do deserto. Não é pedra, também não é fóssil, É um tipo de vidro. No meio do deserto da Líbia, há milhares de pedaços de vidro amarelo espalhados que brilham sob o sol. Isso é conhecido como vidro do deserto da Líbia. À primeira vista, parece apenas um pedaço comum de vidro, mas quando os cientistas analisaram, descobriram que ele é muito antigo. Mas é mais antigo que as pirâmides, mais antigo que as primeiras cidades e mais antigo que a própria história da humanidade. De acordo com os estudos, ele se formou há cerca de 26 milhões de anos. Por causa disso, está claro que não foi feito por humanos. A pergunta ainda maior é: o que foi que o criou?
Para derreter a areia e transformá-la em vidro, é necessária uma temperatura extremamente alta, muito maior do que o calor comum do deserto. Por isso, muitos geólogos acreditam que um evento cósmico extremamente poderoso aconteceu na região no passado. É possível que um grande meteorito ou asteroide tenha explodido na atmosfera ou atingido próximo ao local, criando calor suficiente para realmente derreter vastas áreas de areia rica em quartzo. No entanto, ainda existem alguns detalhes que até hoje não podem ser totalmente explicados. Então, mesmo com teorias fortes, a origem exata do vidro do deserto da Líbia ainda permanece parte do mistério. Mas não são apenas pedras e vidro que são encontrados no Saara. Sob as suas areias também estão escondidos vestígios das pessoas que viveram aqui quando ainda não era um deserto. Em 2003 foi descoberto um importante sítio arqueológico no Níger conhecido como Gobero. Hoje, o local está completamente seco, mas há milhares de anos havia um lago aqui e água suficiente para sustentar grandes comunidades humanas. Os arqueólogos encontraram centenas de sepulturas que revelaram informações valiosas sobre os antigos habitantes do Saara. Alguns dos primeiros grupos eram caçadores e pescadores que viveram durante o chamado Saara Verde, um período em que grande parte da região era mais úmida e mais verde. Com a mudança do clima, algumas comunidades sumiram e foram substituídas por outro grupo de pessoas. Uma das descobertas mais conhecidas em Gobero é o sepultamento de uma mulher e duas crianças deitadas lado a lado. Milhares de anos se passaram, mas ainda é possível ver na posição deles o que parece ser um vínculo familiar. Para os arqueólogos, esta é uma das descobertas mais comoventes de todo o Saara. Isso nos lembra que, antes de o lugar se tornar um deserto, havia pessoas que viveram, amaram, formaram famílias e deixaram vestígios que ainda podem ser encontrados até hoje. E há outro lugar no Saara que mostra o quão cedo o ser humano começou a observar o céu. Este é Nabta Playa, no sul do Egito. Hoje, tudo ao redor é areia, mas há milhares de anos, este era um lugar importante para as comunidades antigas. Aqui foi achado um círculo de pedras mais antigo que Stonehenge, na Inglaterra. De acordo com muitos pesquisadores, isso pode ter sido usado como um tipo de marcador astronômico para acompanhar o movimento do Sol e as mudanças das estações. Há teorias mais complexas que o ligam a estrelas e constelações, mas algumas ainda não foram totalmente comprovadas. O que está claro é que as pessoas que viveram aqui já tinham conhecimento suficiente sobre a observação do céu milhares de anos antes do surgimento do chamado Antigo Egito. E talvez essa seja a maior lição dos mistérios do Saara. Quando olhamos para o deserto hoje, parece que não há vida ali. Mas, sob cada monte de areia, pode estar escondida uma parte da história da Terra. Antigos lagos, comunidades desaparecidas, vestígios de impactos cósmicos e segredos que os cientistas continuam tentando entender até hoje. Porque, às vezes, o maior mistério do nosso planeta não está nas profundezas do oceano ou nas estrelas distantes, mas simplesmente escondido sob alguns metros de areia, esperando para ser redescobertos.